A paz a todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sou o evangelista Jorge Dutra e venho trazer aqui para você os ensinamentos de Jesus Cristo. Por que nós devemos crer e seguir a Jesus Cristo? E a palavra que eu trago para você hoje está no livro de João, no capítulo 1, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui está falando de Jesus, que Jesus no princípio já estava com Deus. Desde o princípio, tudo que foi feito para Jesus e por Jesus. Então é por isso que nós devemos nos apegar a Ele. Diz que Jesus era o Verbo, então Jesus é a própria palavra de Deus. E para confirmar essa leitura, vamos continuar lendo. No versículo 11: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo foi Filho único, foi o unigênito de Deus, o único Filho, e Ele era o Verbo. O que quer dizer Verbo? Verbo é a palavra, Jesus era a palavra. E Ele mesmo diz assim também, Jesus disse bem assim, em João 14,6, olha o que Jesus disse: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos ver. Todos dizem, muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. E não é verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, então só há um caminho, um, que leva a Deus, Jesus Cristo. Ele diz, e a verdade. Então, nele, somente nele, há a verdade. E a vida. A vida é o que nós alcançaremos buscando a esse caminho e aceitando a verdade. E ele diz o que é a verdade. Em João 17 diz assim: Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. Então Jesus Cristo, Ele é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e guarda os mandamentos nelas escritos, os ensinamentos, a doutrina de Cristo principalmente, você está obedecendo a palavra de Deus. Você está obedecendo a Jesus. Você está sendo discípulo de Jesus. E em João 10:9, Jesus também ele diz algo importante: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então, meu amado, minha amada, meu amigo e minha amiga, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que entrar pela porta. E só há uma porta: Jesus. Não há várias portas. A palavra de Deus diz que largas e espaçosa é a porta que conduz para a perdição, mas Jesus é a porta única. E só entrarão quem se acertar com Jesus. E ele diz também, em Atos capítulo 4, no versículo 12, diz bem assim, olha o que a palavra te diz aqui: Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então o único nome é Jesus. A salvação está no nome de Jesus. Nós devemos seguir a Jesus. Aqui não fala de Pedro, não fala de Paulo, não fala de Apolo, não fala de Isaac, Jacó, Abraão. Não, Jesus. Jesus, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é Jesus. Ele diz também que ele é a porta. Então Jesus é a porta para onde você tem que entrar. E a própria palavra de Deus diz que não há outro nome entre os nomes dados ao homem.
ao qual importa que sejamos salvos. E também diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meu amigo, então não adianta você clamar a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Pedro, a Paulo, a Barnabé. Eles não vão poder te fazer nada, se Jesus é o único nome dado entre os homens, é o único mediador. Ele é o único que pode receber a sua oração e levar a Deus. Quando você necessita de algo, você chega para Jesus e fala: Senhor, eu preciso de ajuda, e Ele é o único que vai levar a Deus. A palavra de Deus aqui não fala em nenhum outro. E continua dizendo, lá em Mateus 10, 24, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus. Então Jesus aqui nos diz bem claramente: todos os apóstolos que vieram após Jesus, os 12, depois os discípulos, 70, todos que tem até hoje, nenhum está acima de Jesus. E todos os profetas do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Samuel, Daniel, eles também eram servos. Então ele não está acima do seu mestre. Então Jesus disse o que para você agora, neste momento? Que Ele é o único digno da sua adoração, do seu louvor, da sua honra. Não adianta você falar assim: o pai Abraão. Amém. Abraão, homem de Deus. Mas você deve glorificar único e exclusivamente a Jesus. O seu Senhor tem que ser Jesus Cristo. Jesus não aceita que seja outro. Se você admira a Pedro, a Paulo, o próprio apóstolo Paulo diz bem assim: sejais meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo Jesus. Como a palavra de Deus diz aqui, a salvação está nele. A salvação está em Jesus. Ela fala bem claro. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 2, diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Então não há em nenhum outro. Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo foi perfeito. Se você pegar os profetas, os discípulos, todos eles falharam. Se você pegar Pedro, que é considerado um dos maiores discípulos, ele falhou, ele pecou. Ele negou a Jesus. Agora Jesus não teve falha. Jesus não errou, não falhou. E Ele é o que pode mudar a sua vida. A sua vida ela pode mudar a partir do momento que você aceitar Jesus na sua vida, como seu Senhor e seu Salvador. É o que garante a palavra de Deus. É a que garante. Jesus disse que eu não vim para julgar o homem, eu vim para salvar. Então Jesus quer te salvar. E você que está assistindo nesse momento, eu não quero saber o seu credo. Se você crê ou não crê, se você tem uma religião ou não tem. Se você quer a salvação, é Jesus. E você encontra a salvação através da palavra de Deus, desta palavra de Deus. Você encontra a salvação lendo os livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali apresento a vida e a doutrina de Jesus Cristo para a nossa vida. E é nela que você tem que moldar e pautar a sua vida. De Jesus Cristo, único caminho, única verdade, e você vai receber a vida. Em nome de Jesus. E até a próxima. Amém. E graças a Deus.